Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso terceiro vídeo sobre sais minerais. E hoje nós vamos falar basicamente sobre aqueles sais minerais cuja a função principal é a função catalítica. Não só ela, mas principalmente ela. Tá? Iniciaremos com o chamado ferro. Então, nos últimos dois vídeos, nós falamos sobre a questão estrutural, sobre a função relacionada a equilíbrio hidroeletrolítico, e hoje nós falamos alguns exemplos da função catalítica e também da função moduladora. Ok? Então, começamos o nosso vídeo falando sobre o ferro. Quem nunca, ouviu falar sobre a importância do ferro na alimentação? Geralmente o ferro ele está muito associado à tal da anemia, né? Temos que ter uma alimentação rica em ferro, porque senão a gente vai ter anemia. Bem, o ferro ele é encontrado nos sistemas biológicos em dois estados de oxidação. O estado ferro 2+, que é também chamado de ferroso, e o 3+, que é chamado de 3+, desculpa, que é chamado de estado férrico, ok? Ele é realmente muito importante e tem essa chamada real de lembrança, porque ele faz parte da formação da hemoglobina. Ele é um grupo prostético do grupo M, né? Ali tá grumo, mas é grupo, do grupo M. Ele faz parte do grupo M. E a hemoglobina, ela faz parte das hemácias. Então, a partir do momento que a gente tem essa formação básica para as hemácias, que atuam no transporte dos gases, a gente também tem essa relação com a questão de se sentir mais ou menos cansado, né? De se sentir indisposto, que são características, às vezes, do processo anêmico. Bem, onde a gente encontra ferro? O ferro, pode estar tanto presente no vegetal quanto no animal, tá? Na carne vermelha, principalmente onde tem sangue, né? Nos animais onde tem maior concentração de sangue, que seria fígado, a carne vermelha, principalmente, tá? E também em cereais, como é o caso do feijão, que é riquíssimo em ferro, tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar. Além de formar hemoglobina, o ferro ele também participa na formação de outras tantas proteínas, né, se associando a tantas outras proteínas e enzimas, que são as chamadas metaloenzimas, né? Então, como eu havia comentado, a presença do ferro, ela tanto ocorre no vegetal quanto no animal. Entretanto, no animal, ele se encontra quelado, né? Ele se encontra associado a uma proteína que é, né, a globina. Então, são vários aminoácidos que estão entre ele e que permitem uma melhor absorção. Lembra que nós comentamos lá no vídeo 1, né, que os aminoácidos quelados, eles são melhor absorvidos. Esse ferro está sob a forma 2+, ou estado ferroso. Já no vegetal, nós temos o ferro que a gente chama de ferro não M, porque ele não está associado a esse anel de porfirina e ao grupamento M, né? E ele é um estado férrico. Entretanto, não temos capacidade de fazer absorção de ferro no estado férrico. Então, lá nas nossas células, nos enterócitos, existem, na borda de escova, né, nas membranas dos enterócitos, existem proteínas que vão fazer essa conversão, né, do estado férrico para o estado ferroso. Nós teremos uma aula específica sobre todo o metabolismo de ferro lá no segundo semestre, né, na bioquímica fisiológica. Então, o que a gente sabe? O ferro, ele pertence, né? Ele forma esse grupo que a gente chama de grupo M, que é o grupo prostético, né? E o M é um grupo prostético que consiste, então, de um átomo de ferro, que está contido no centro de um anel orgânico, que é um anel heterocíclico de protoporfirina, tá? E esse átomo de ferro, ele tem, vocês sabem, 6 ligações,
4 delas estão associadas ao nitrogênio desse anel porfirínico, né? E 2 delas vão estar livres, digamos assim, e são perpendiculares à porfirina para se associarem ao oxigênio. Esse ferro está sobre o estado ferroso. Nesse estado, e somente nesse estado ferroso, o ferro tem condições de se ligar ao oxigênio de forma reversível. No estado férrico, né, no 3+, ele não tem capacidade de se ligar ao oxigênio, tá? Então, obviamente, essa é uma das principais funções do ferro. O ferro ele também contribui, né, como um cofator da ribonucleotídeo redutase. A ribonucleotídeo redutase é uma enzima que converte ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos, que são, por sua vez, utilizados na síntese do DNA. Tá? Então, sem o ferro, a ribonucleotídeo redutase, ela acaba não funcionando. Nesse caso, o ferro é o ferro não hêmio3+. Sem ele, ela perde completamente a sua função e aí a célula sofre todas as consequências de não conseguir, por exemplo, duplicar o material genético, impedindo que ela se multiplique. Tá? Esse mecanismo é muito importante, principalmente em bactérias, tá? Que dependem muito de um ambiente aí, correto para que a gente tenha o processo de multiplicação. Tá? Outra importância é a presença de ferro como um cofator para enzimas como o citocromo P. Os citocromos são proteínas que são atuantes na degradação oxidativa, que é base para o que a gente conhece como respiração celular. Tá? Então, nós temos uma importância muito grande, os citocromos, durante a cadeia fosforilativa de elétrons. Então, é a partir da presença dos citocromos que a gente, por exemplo, consegue ATP. Além disso, o citocromo é uma família muito grande, nós temos representantes deles no chamado P450. Essa família dos citocromos P450, elas estão implicadas no processo de detoxificação. Tá? O P450 está muito associado à detoxificação do paracetamol, cafeína, que é a acetaminofena, né? A cafeína, a nicotina, diazepam, benzenos, todas essas substâncias, elas são solubilizadas e, portanto, permite-se, então, que elas sejam rapidamente, facilmente eliminadas do corpo, graças à presença de citocromos da família P450, que estão em grande quantidade, principalmente nas células hepáticas, ok? Todas, mas principalmente nas células hepáticas. Sabe-se também que, como o zinco, o ferro ele tem uma função no sistema imune. O papel ainda permanece um pouquinho controverso. A tendência atual é de aceitar que tanto a sobrecarga quanto a deficiência resultam em mudanças na resposta imune. A deficiência poderia causar, por exemplo, a redução na atividade fagocítica das células apresentadoras de antígeno e sabe-se também que a presença de ferro na administração, por exemplo, de ferro parenteral, durante uma infecção pode ser absurdamente danosa. Por quê? Porque as bactérias, elas se utilizam desse ferro para uma resposta, né, graças à necessidade dele para a produção de novas moléculas de DNA, e elas então podem se multiplicar mais rapidamente. Então, o ferro deveria ser diminuído para que nós não tenhamos problemas aí no processo infeccioso. Inclusive a infecção ela faz com que haja a produção de algumas substâncias que impedem, o nosso corpo é tão inteligente, que impedem a absorção maciça de ferro durante esses processos infecciosos, tá? Isso a gente vai ver melhor, como eu disse, lá na segunda fase. O ferro é o segundo metal que possui a segunda maior concentração média no cérebro.
Isso, obviamente, não tem um porquê, né? No período perinatal, ou seja, antes do nascimento, ele é extremamente importante para o desenvolvimento neurológico nessas fases pré-natais, fase embrionária, principalmente durante a organogênese, e depois também na fase fetal. Tá? O ferro está associado à mielinização dos neurônios, à formação de sinapses, principalmente também devido à produção de energia lá dos citocromos, que nesse momento é absurdamente importante. Tá? Então, tanto nesse período quanto também na lactância, ou seja, no pós-natal imediato, durante o período que o bebê nasce, né, no leite materno, existem algumas substâncias que estimulam ou, digamos, tornam o nosso intestino mais sensível à absorção de ferro, exatamente porque, né, nós precisamos uma demanda muito grande desse mineral para continuar o desenvolvimento que é feito até, claro, ao longo de toda a vida, né? Mas até os 3 anos a gente tem uma maior gama de alterações aí no sistema nervoso como um todo, tá? Então, além desse momento, ele continua sendo importante, né, para o desenvolvimento neurológico ao longo de toda a nossa vida, assim como tantos outros, né? Mas, como a gente falou, o ferro é o segundo em maior quantidade. Tá? Se sabe, por exemplo, que crianças que têm uma quantidade reduzida ou que se tornam anêmicas, têm anemia ferropriva, existem vários tipos de anemia, anemia ocasionada pela diminuição na concentração de ferro, chamada anemia ferropriva, crianças que têm uma tendência de velocidade, tem uma tendência a diminuir a velocidade de condução auditiva, podem ter baixos scores no desenvolvimento e também alterações no comportamento afetivo, tá? Então, isso já foi descrito, tá? Alguns autores como esses que estão colocados aqui para vocês. Nós também sabemos que existe uma baixa atividade motora e uma disfunção sensório-motora, inclusive com diminuição de rendimento físico em crianças que, porventura, tenham nessa primeira infância alterações significativas nos níveis de ferro. Tá? E o que é mais importante, né, que essa reversibilidade no desenvolvimento e na capacidade mental e motora, mesmo após a terapia com ferro, ainda é objeto de controvérsias, ou seja, a grande maioria diz que uma vez estabelecida essa anemia e todas as alterações que ela provoca, essas alterações tendem a ser irreversíveis, tá? Então, vejam a importância de a gente manter os níveis desse mineral na alimentação ou como suplemento, né, durante o desenvolvimento na primeira infância, ok? Bem, o ferro é isso, tá, gente? É uma substância que a gente precisa, temos alguns estoques, né? Ele é transportado com albumina e também uma proteína específica que é a transferrina, tá? E ele pode ser armazenado sobre a forma de ferritina e também de hemosiderina em células nos hepatócitos, principalmente, tá? Então, mostrando a importância que tem realmente esse mineral para o nosso desenvolvimento, tá? Contínuo. Bem, além do ferro, nós temos o cobre, tá? Que também é um metal pesado e é o terceiro mais abundante no nosso corpo. Tá? Alguns minerais, como o molibdênio, o enxofre, eles foram identificados como antagonistas do cobre. O que significa isso? Que qualquer substância com grande quantidade de molibdênio e enxofre diminuem, por exemplo, a absorção ou a própria função do cobre no organismo. Então, o corpo humano tem em torno de 80 miligramas de cobre, isso num homem de aproximadamente 70 quilos, as recomendações aí científicas, né, consideram como mínimo aí de absorção diária em torno de 2 miligramas, e o que seria ideal que a gente tivesse entre 2 a 5 miligramas por dia. Os órgãos mais ricos em cobre, né, são o fígado
e onde tem também estoque e o cérebro. E, além disso, nós também temos músculo e esqueleto. Nós conseguimos o cobre em pimentas de uma maneira geral, em frutos secos, em frutas de verduras verdes escuras, ervilhas, o chocolate tem bastante cobre, cogumelo e frutos do mar, tá? Como os camarões, as lagostas apresentam também mexilhões, apresentam grande quantidade, tá? O que a gente sabe sobre o cobre? O cobre, ele é transportado ao longo após a absorção via intestino, ele é transportado por uma proteína chamada ceruloplasmina. A ceruloplasmina é uma proteína que se encontra no sangue e que tem uma função, além de transportar o cobre, atua, na verdade, fazendo uma alteração do estado do ferro, no seu estado ferroso, para o estado férrico, para que o ferro possa ser transportado no nosso corpo. O estado ferroso, ele não consegue se ligar à transferrina, que é a proteína responsável por transportar o ferro no nosso corpo. Então, a ceruloplasmina, ela está associada nos nossos vasos sanguíneos a fazer esse processo. Quando a gente tem o processo de hemocatarese, que é a destruição, né, das hemácias no interior de macrófagos, principalmente no baço e também no fígado, vai ser feita uma reciclagem do ferro. A grande parte do ferro que circula e que é utilizado no nosso corpo acaba advindo da hemocatarese, né? Dessa reciclagem. Então, aqui o que está mostrando nesse desenho é exatamente isso, né? O ferro estava lá na hemácia, ela foi destruída, né? E aqui pouco desse ferro vai ser armazenado sob o aspecto de ferritina, mas um pouco tem que ser transportado pelo sangue para, por exemplo, ser utilizado novamente na formação das nossas células vermelhas. Mas para isso, esse ferro que estava no estado ferroso tem que passar. E para isso a gente tem que ter a ceruloplasmina, que é ativa graças à presença do cobre. Então, a deficiência do cobre, que geralmente é rara, mas né, pode acontecer, poderia provocar alterações também, provocar, por exemplo, anemia proveniente dessa situação aqui, tá? Quando esse transportador está saturado, a absorção do cobre pelos intestinos acaba sendo diminuída, tá? Isso é importante. Bem, o cobre, ele ajuda, então, na absorção do ferro, ele é necessário para a produção de energia, ele é um antioxidante e ele é um regulador de colesterol. É um ótimo antioxidante, inclusive. Além disso, e como é que ele atua, né, como antioxidante? Aqui nós temos duas tabelas, algumas coisas são repetitivas aqui, mas eu acabei colocando as duas, porque tem coisas que não são comuns a cada uma delas, mostram algumas das enzimas que utilizam o cobre como um cofator. Então, né, a sua função catalítica aí, né? Então, aqui a gente vê essa relação muito com o ferro, né? Na oxidação do ferro, ele faz parte da ceruloplasmina lá, ó, né? Então, precisa da questão aqui do ferro. Nós temos no ferro aqui também a presença, eu estou olhando aqui que está maior, da efastina, tá? A efastina é uma ferrooxidase também que está associada com o transporte intestinal do ferro. Então, nota essa relação muito forte com o ferro. E a questão do antioxidante, né? Então, a superóxido dismutase, que está muito associada a radicais superóxidos, que são produzidos continuamente na respiração celular, tá? Nós temos aqui também algumas enzimas, como a citocromo C oxidase, que apresenta como parte da sua estrutura o ferro, mas também depende do cobre para ter uma função, né? A citocromo C oxidase, ela está associada à formação aí da cadeia fosforilativa de elétrons na respiração celular. Tá? Vejam aqui que o cobre é essencial na tirosinase. A tirosinase é uma enzima conversora de tirosina em melanina, tá? A melanina que dá cor aí à nossa pele, né? Os nossos pelos, cabelos e assim por diante, tá? Aqui a tirosinase também está envolvida
na formação de alguns neurotransmissores, porque parte da tirosina, ela é utilizada para a produção da dopamina. Então, e da dopamina, você tem a dopamina aqui, beta-hidroxilase, está associada à produção de epinefrina, né, que é a adrenalina, que tanto é um neurotransmissor como também é um hormônio. Então, vejam aí a importância disso. Tá? O triptofano aqui, que é a triptofano deoxioxigenase, também tem como cofator o cobre. O triptofano é utilizado para a produção de serotonina, por exemplo, né? Importantíssimo também, tá? Então, nós temos várias questões aqui, né? Algumas dessas enzimas são utilizadas como essa monoxigenase alfa-amidante, essa proteína PAN aqui, né? Ela está associada à ativação de uma série de peptídeos ativos e são importantes, né, essas aminoxidases aqui na construção de proteínas de aminoácidos que são essenciais, por exemplo, na formação do tecido conjuntivo, tá? Então, um sinal clínico, geralmente, de anemia, né, pode ser por causa do ferro, mas também, né, algumas vezes pode ser corrigida por suplementação de cobre, tá? Algumas taxas insuficientes de cobre, embora raras, como a gente comentou, podem levar a baixa pigmentação da pele e também deficiências de crescimento devido a essa gama enorme aí, né? Principalmente quando se fala de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é tecido ósseo, tecido cartilaginoso, né? O tecido sanguíneo, é tudo tecido conjuntivo. Então, atua, a deficiência também tem deficiência de sistema imunológico ocasionado por quedas nos níveis de cobre, tá? E por causa de diminuição de células de defesa e, obviamente, aumenta a suscetibilidade aí a infecções, tá? Além de todas aquelas funções catalíticas, existem também algumas funções não enzimáticas, como na produção de hemoglobina e no transporte de gases, tá? Por quê? Porque facilita, né, essa questão aí do ferro. No sistema nervoso, tá? Ela também participa no desenvolvimento do cérebro e também alterações aí no cobre podem estar associadas a perturbações na mielinização e assim por diante, tá? Em ratos já foram feitos alguns testes que mostrou que o cobre hepático ele regula a biossíntese de colesterol. Como ele faz isso? Ele faz uma redução nas concentrações de uma substância chamada de glutatión. Essa substância, ela atua estimulando a produção de uma enzima, que é a 3-HMG coenzima A redutase, que está envolvida na síntese orgânica de colesterol. Além de ratos, são feitos vários trabalhos também, né, com outros animais, observando, por exemplo, na dieta de frangos, de galinhas poedeiras, que você tem, quando ela tem uma quantidade boa de cobre na alimentação, os níveis de colesterol na gema, eles são diminuídos, tá? Então, se nota realmente essa relação com a síntese, né, de colesterol. E quando a gente está falando que o cobre tem atuação, então, na síntese de colesterol, eu tenho que me tocar, antes de falar disso aqui, que ele está envolvido também, com certeza absoluta, no metabolismo de hormônios esteroides, tá? Então, já tem alguns estudos também observando a importância do cobre para a manutenção da fertilidade, tá? Então, isso é com certeza eu estou jogando algumas coisas aqui que vocês, desculpe-me, com certeza ouvirão ao longo de tantas outras unidades de aprendizagem que vocês terão, de fisiologia, de endócrino, né? Então, já abram a cabeça de vocês para a imensidão de informações e de relações que vocês vão ter que fazer ao longo dessa jornada aí, né? No curso de escolha, que é um curso dentro da área da saúde, certo? Bem, além do cobre, nós temos também o zinco, tá? O zinco,
ele ocorre naturalmente como 5 isótopos estáveis dentro da natureza aí, tá? E apesar da quantidade, geralmente na nossa alimentação, a gente consegue o zinco a partir de carnes bovinas, de peixe, de aves, leites, né? Então, a parte animal, todos os derivados de leite, mas também em cereais, tá? Grãos integrais, germe de trigo, feijão, nozes, amêndoas, tudo isso, sementes de castanhas, abóbora, sementes de abóbora tem muita fonte de zinco, tá? Entretanto, a ingestão do alimentar não é garantia de utilização celular deste micronutriente. Tá? Por quê? Porque, como o ferro, o zinco ele pode interagir, como tantos outros minerais, né, que estão sob a forma, digamos, iônica nesses alimentos, eles podem interagir com outras substâncias químicas, como é o caso dos fitatos, que são muito comuns aí, fibras e alguns outros minerais que acabam prejudicando. O ferro e o zinco, inclusive, eles meio que competem com o mesmo transportador, tá? Geralmente os produtos animais, eles são melhores fontes de zinco com relação ao conteúdo proteico e também a própria biodisponibilidade. As fontes de origem vegetal e que contêm grande quantidade de fibra, mesmo tendo zinco, acabam, às vezes, diminuindo o aproveitamento desse mineral pelo organismo, tá? Então, o zinco ele vai estar em pequenas concentrações, em torno de 1,5 a 2,5 gramas, e ele é encontrado basicamente em todo o nosso corpo. Apesar dessa quantidade, a sua deficiência normalmente está relacionada a quadros patológicos graves e que surgem, em sua grande maioria, em função na própria deficiência alimentar, tá? Então, a presença de suplementação, a presença de compostos quelantes nos alimentos acabam diminuindo, né, esses possíveis distúrbios. É importante que a gente saiba. Um pouco do zinco, ele é excretado via urina, tá? As recomendações diárias, né, então, são entre 11 miligramas por dia para homens e em torno de 8 miligramas por dia para mulheres. A maior quantidade dos homens tem a ver com a produção também, uma necessidade a mais, e no caso nós mulheres não temos, na produção dos líquidos associados à fertilidade. Tá? Algumas fases da vida, as mulheres, como no caso da gestação, ou mesmo na puberdade, elas podem ter uma necessidade um pouquinho maior. Então, o zinco, ele atua em várias frentes, várias funções dentro do nosso corpo, tá? Ele também atua como antioxidante, como eu falei, mantém aí, ó, saúde de próstata, tá? Melhora a resposta imunológica, tá muito associado, exatamente por ser um antioxidante, a questão do anti-envelhecimento, tá? Ele tá muito, ele tem essa relação de manutenção de uma boa pele, cabelo e unhas saudáveis, e ele é essencial para a síntese de proteínas e também para o metabolismo energético. O excesso de zinco também é prejudicial e geralmente ele está associado a uma supressão da resposta imune. E o excesso de zinco também leva uma diminuição na presença do HDL, que é o que a gente chamava antigamente de bom colesterol, tá? E acaba também levando a uma redução na concentração no plasma do cobre e do ferro, tá? Então, alguns dos sintomas associados aí à diminuição dos cobre pode ser porque tem excesso de zinco, tá? E vice-versa também. Então, aqui algumas possibilidades, né, das várias funções que são
o zinco ele é um cofator, né? Acredita-se de mais de 300 diferentes tipos de enzima. Então, notem aí a importância. Então, ele está associado muito ao metabolismo de álcool, porque ele está presente como um cofator da álcool desidrogenase, né? Que acaba, então, alterando o etanol, né? Para grupos que são mais facilmente liberados no nosso corpo. Como antioxidante, porque ele também faz parte como cofator da superóxido dismutase, né? Que pode, ele tem o cobre e também o manganês como cofatores, tá? A fosfatase alcalina, que remove grupos fosfatos, que é muito importante, por exemplo, quando a gente tem uma quebra, né, do ATP, a gente precisa essa remoção, essa perda de fosfato, né? Então, aqui, a fosfatase alcalina, ela está praticamente presente em todos os tecidos, com certeza absoluta, tá? E também no soro, porque necessita-se continuamente desses processos de remoção, às vezes, de grupo fosfato. O zinco também está associado ao equilíbrio ácido-base, então também poderíamos ter falado dele lá na parte do equilíbrio homeostático, né? Mas a grande função está associada à catalítica, né? Mas está aqui, né? Então, por quê? Porque o zinco, ele é um cofator da anidrase carbônica, né? A anidrase carbônica, lembram que é a proteína, que é a enzima, responsável, toda a proteína, a enzima aqui, nesse caso, é uma proteína, responsável por associar, né, ou hidratar aí o gás carbônico, tornando ou produzindo o chamado ácido carbônico, tá? Aqui tem uma outra substância que é a CRIP. A CRIP é uma proteína intestinal riquíssima em cisteína, que vai se ligar ao zinco para permitir o carreamento de moléculas, tá? Tá mostrando aqui, ó, essa proteína associada ao zinco, que permite um aumento na absorção de substâncias pelo nosso intestino, tá? Proteínas reguladoras ligantes de DNA, a grande maioria são chamados finger zinc, que são os chamados dedos de zinco, porque elas apresentam motivos, né, que são associados à presença de zinco, que são essenciais para manutenção da integridade do nosso DNA. Tá? O zinco, como eu falei também, relaciona com as atividades imunológicas, porque ele está associado à atividade das células T helper, tá? Que são linfócitos, tipos de linfócitos específicos, associados que estimulam aí, né, a produção de interleucinas, que agem, então, no combate às infecções como um todo. A presença de zinco é um grande elemento, por exemplo, em diarreias, né? Em crianças com diarreia, elas geralmente precisam ser suplementadas durante esse quadro diarreico com zinco. E a tendência, então, natural, como o zinco é o competidor de ferro, que o ferro realmente não entre dando maior gás para as bactérias, e além disso, né, a presença do zinco ativa, então, o sistema imune, ajudando aí nesse processo de controle da infecção, tá? Bem, o zinco também está envolvido com desenvolvimento cognitivo, tá? Embora, ao contrário do ferro, do cobre, aqui o mecanismo ele não é muito completamente elucidado, tá? Mas ele está associado à neurogênese, à migração neural e também à formação de sinapses. Como o zinco, ele falamos lá, atua na vitamina, na pele, né? Porque ele tem uma relação com a vitamina A, tá? O zinco é requerido
Precisa-se do zinco para a síntese hepática da proteína que é chamada de RBP, que é a proteína que transporta, a principal proteína transportadora da vitamina A no nosso sangue. Por que eu preciso ter uma proteína transportadora? Porque a vitamina A é uma proteína lipossolúvel, né? Ela tem pouca afinidade com a água, então nós precisamos de uma proteína. E a ausência dessa proteína está associada ao zinco. E a vitamina A, ela tanto tá muito envolvida, né, na elaboração do tecido conjuntivo, né, tecido básico aí da pele, como também dos nossos olhos, né? Então, alterações nos níveis de zinco podem causar problemas nos oculares. Tá? E o zinco também está associado nas funções tireoidianas, como os hormônios tireoidianos, eles são estruturalmente formados por iodo, já vamos falar sobre isso, mas são formados, o principal hormônio formado pela tireoide é a chamada tiroxina ou T4. O T4 ele é produzido em maior concentração, mas ele não é ativo. Ele precisa ser convertido em T3 para se tornar ativo. E quem faz essa conversão são as chamadas desiodases. E as desiodases, elas apresentam como cofator quem? O zinco. Tá? Então, alterações nos níveis de zinco podem comprometer a função dos hormônios tireoidianos no corpo, que é bastante importante. O manganês é um outro mineral que é encontrado nos cereais integrais, em nozes, leguminosas, também tem muito no abacaxi e também em alguns chás. Normalmente, a gente também tem uma ingestão necessária maior em homens do que em mulheres, tá? O corpo humano contém em torno de 15 a 20 miligramas de manganês e a maior parte é encontrada nos ossos ou também está distribuída em todo o restante, tá? Do nosso corpo aí. Geralmente, a distribuição do manganês está no restante do corpo, tirando os ossos, muito associada à atividade tecidual. Então, quanto maior a atividade celular, a atividade respiratória das células daquele tecido, em geral, maior a concentração de manganês, ok? Bem, o que faz o manganês? Ele funciona também como um antioxidante. Inclusive, quando ele está associado com cobre, né? Você faz manganês e cobre, você melhora sensivelmente crianças que são ditas frágeis, tá? Aquelas crianças que estão o tempo inteiro resfriadas, sempre com dificuldade de se curar, né? Tá sempre com o nariz escorrendo, pois é. Então, essas crianças, quando suplementadas com manganês associado ao cobre, tendem a melhorar, tá? Além disso, como o cobre também está envolvido com neurogênese, né, com esse desenvolvimento do sistema nervoso, se observa que o manganês e o cobre também têm resultados interessantes para crianças com TDAH, com problemas de atenção. Ele também tem a importância grande em alterações de cartilagem, no caso como a artrose. Tá? Ele funciona como um antioxidante, porque ele ativa uma série de enzimas que participam, né, desse processo de proteção do nosso corpo. Tá? Além disso, ele também está associado a enzimas que estão presentes no metabolismo de carboidrato. O manganês ele tem uma ação hipoglicemizante. Tá? Então, ele também atua no metabolismo de aminoácidos, fazendo um papel na biossíntese de proteínas e principalmente na produção de chamados mucopolissacarídeos. Mucopolissacarídeos que são muito importantes no processo de proteção do nosso sistema respiratório, mas também são muito importantes na elaboração das cartilagens. Por isso aí essa associação com artrose, né? Quando a artrose, a suplementação de manganês na artrose auxilia por causa da presença desses
do estímulo de produção de nova cartilagem, tá? O manganês também está associado à produção de neurotransmissores e atua no metabolismo de colesterol. Aqui especificamente, e aqui de novo, existe uma relação com os hormônios esteroides, tá? E colabora na formação das cartilagens e ossos, já falei. Uma das enzimas que estão associadas ao manganês é a arginase, ele é constituinte da arginase. O que faz a arginase? A arginase é uma proteína que converte a arginina, que é um aminoácido, em ornitina. A arginina, ela é um aminoácido essencial, né, no metabolismo dos aminoácidos, porque vejam aqui que a ornitina, ela se associa à ureia. A ureia é a forma como nós vamos, é a partir dela que nós vamos conseguir produzir ureia, que é a forma como nós excretamos os restos, né, os compostos nitrogenados advindos da degradação de aminoácidos. Tá? Então, muito importante aqui. E, além disso, a ornitina também faz parte de uma rota metabólica para a produção aqui da putrescina, que estão associados aí à proliferação celular e à diferenciação para neuroproteção, vejam aqui, né? Tá? Então, aqui, ó, a ornitina também está associada à síntese de colágeno, ao processo de infecções, aqui, na verdade, é a arginase, esse aqui que ele faz parte, né? Então, a via aqui de associação é exatamente graças à presença como constituinte da arginase, ok? Bem, outro elemento químico que vamos falar é sobre o magnésio. Não confundir manganês com magnésio, são dois, né? O magnésio é um cátion também muito importante, geralmente é o mais importante depois do potássio, né? Então, nós temos 3 cátions aí, né? Quer dizer, vários, mas que são macronutrientes. O sódico é externo, o potássio que é interno e aí o magnésio. Uma parte importante do magnésio é fixada também sobre os ossos, sobre a forma de fosfato de bicarbonato. E a outra pequena parte entra na composição molecular. Então, veja que eu tenho o cálcio, o fosfato, nós temos aqui o magnésio também muito importante na produção dos nossos ossos. Tá? Outra pequena fração vai estar lá no sangue, ligada às proteínas ionizadas e fisiologicamente ativas. Então, segundo a literatura de uma maneira geral, o magnésio também atua aí como um ativador, como um cofator de grande quantidade de enzimas. Entre elas estão as exoquinases, que estão aqui demonstradas. A exoquinase é uma proteína, é uma enzima que está envolvida no metabolismo de açúcares como um todo, assim como, por exemplo, você tem aqui, ó, outras que atuam, né, como a glicose 6-fosfatase, que atua na produção de compostos intermediários durante a degradação da glicose para a produção de energia. Piruvato quinase, então todas atuam em diferentes pontos da glicólise que ocorre no citosol, ok? Ainda além disso, ele é ativador para enzimas de transferências do grupo fosfato, como é o caso da creatina quinase, que faz com que haja uma conversão da fosfocreatina em creatina, tá? Isso permite que você tenha a conversão aí e a liberação de energia, tá? É uma forma de armazenamento de energia que nós temos aí no corpo. Nós temos aqui associação, como eu já comentei, com outros pontos do processo de respiração celular, né? Como é o caso aí lá no ciclo de Krebs, né? A piruvato carboxilase, a isocitrato desidrogenase. Aqui nós também temos a arginina succinato sintetase, que é utilizado no ciclo da ureia, tá? Que também apresenta aí o magnésio. E o magnésio, ele também pode se associar ao anel de porfirina, e quando isso acontece, ele forma uma molécula
tal da clorofila, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então vejam a importância, né, desse tal de magnésio, né? Permite que a gente tenha a construção de todo o açúcar e também do oxigênio que são essenciais para a nossa vida, certo? Bem, terminando, vamos lá, daqui a pouco terminamos. Outro mineral é o cromo. O cromo, ele também pode se apresentar sob diferentes formas de oxidação. Ele trivalente normalmente é a forma mais estável e a que a gente encontra no nosso sistema corpóreo. Tá? E essa transformação do cromo inorgânico em uma forma biologicamente ativa, então, obviamente, é indispensável para todas as funções que ele vai desenvolver. Tá? Nós necessitamos em torno de 50 mCg a 200 mCg diários, o que equivale aí a uma quantidade entre 25 e 35 microgramas por dia de cobre. Tá? O que se sabe é que o nível, independente da alimentação, a gente tem uma tendência natural de diminuir a nossa capacidade de absorção do cromo ao longo do tempo. Uma das melhores fontes de cromo é o levedo de cerveja, embora ele também pode ser encontrado em carne, frango, fígado, ovo, ostra, grão integral de uma maneira geral. Muito tem no pimentão, na banana, cogumelo e em outros grupos aí, tá? Menos de 1% do cromo que a gente ingere é absorvido. E ele pode ser eliminado pelo suor, tá? E por isso que as pessoas que malham muito e têm sudorese excessivo podem apresentar deficiência de cromo. Quais as funções do cromo? O cromo, ele tem algumas funções ainda não completamente elucidadas, mas aqui mostra uma das funções que se conhece, que é a sua atuação, né, potencializando os efeitos da insulina. Inclusive, a falta de cromo é uma das grandes responsáveis por resistência à ação insulínica. E onde a gente vê, por exemplo, resistência à ação insulina em pessoas com síndrome metabólica, com diabetes tipo 2. Então, a suplementação de cromo é bastante interessante para essas pessoas. O modelo proposto para explicar essa ação está demonstrado nessa figura. Então, o que a gente vê aqui? Tá? Existe uma proteína chamada cromodulina, tá? Que faz parte de um sistema de amplificação da insulina aqui. Tá? Então, o aumento da insulina circulante provoca algumas alterações, duas mais importantes, tá? Maior mobilização de cromo para células-alvo, normalmente mediada por o cromo, ele fica circulando dentro do nosso corpo, associado a uma molécula chamada de transferrina. Já falei dela para vocês agora. Transferrina também transporta ferro, tá? A mesma? É a mesma, ok? E o que acontece nesses casos aqui? Tá? Então, a transferina tem o seu receptor e as células que são sensíveis à insulina, que não são todas que são sensíveis à insulina, quando a insulina está circulante, começam a adicionar, então, seus receptores de transferrina para que essa transferrina, então a insulina positiva, estimula a colocação desses receptores na membrana para que você tenha a entrada do cromo. Tá? E aí, o que acontece? O cromo, ele vai ser associado a uma proteína que está sobre a sua forma inativa, que é a tal da aprocromomodulina. Com a presença do cobre, ela se torna ativa. E se tornando ativa, então ela estimula os receptores de insulina serem mais eficientes. E quando a insulina está presente, ela induz a colocação de transportadores de glicose nessas células, os GLUT4 da vida. Então, aqui, quanto maior a quantidade de cromo, mais eficiente vai ser a entrada de glicose. Quando não tem cromo,
a concentração ou a entrada de glicose, ela fica diminuída sensivelmente. Então, por isso que a gente chama que existe uma resistência à ação insulínica, ok? Que pode acarretar o que a gente conhece, então, como diabetes tipo 2, tá? Então, suplementar com cromo é muito interessante. Outra atuação do cromo, apesar de não ter sido identificada nenhuma enzima dependente de cromo no metabolismo de lipídios, tá? Se vê que o cromo ele parece inibir uma enzima que a gente chama de hidroximetilglutaril coenzima A redutase, tá? Diminuindo a concentração plasmática do colesterol. E, obviamente, tá? Nós temos aí também um efeito lipolítico, que associado ao efeito anabólico lá, né, é bastante importante no metabolismo do que a gente chama energético no nosso corpo. Então, as evidências sobre a função do cromo parecem estar relacionadas com o aumento das concentrações de HDL e uma redução do LDL e do VLDL que provocaria algum tipo de problema, né? Então, nós temos o aumento de uma enzima, né? Que é uma enzima lipase, por exemplo, que é muito comum em indivíduos que têm as dislipidemias aí, tá? Então, o cromo auxilia diminuindo esses efeitos. Também não se observam sinais aparentes de déficit de cromo na população em geral, mas se encontram muito frequentes sinais de deficiência em cromo, tá? Como é o caso da tolerância à glicose, alterando as taxas também de lipídios, sinais que geralmente quando você suplementa com cromo logo desaparece. O cromo também está associado a interações com o zinco e com o ferro, tá? Porque o aporte de ferro diminui a capacidade de absorção de cromo, porque eles utilizam exatamente a mesma proteína transportadora, tá, gente? E o cromo também tem um papel ativador em enzimas na estabilização de proteínas e de ácidos nucleicos. E essa função especificamente é muito observada e tem uma relação grande com a espermatogênese. Então, no homem, nós tem que ter o cobre, temos que ter o zinco, para pensar na fertilidade, na mulher também, né? O ferro, tá? E tantos outros minerais que podem interferir aí no processo de fertilização, tá? De fertilidade. Bem, o iodo é um dos minerais também que são indispensáveis no funcionamento do corpo como um todo, porque eles são estruturais, eles são conhecidos como moduladores, porque eles estão envolvidos aí na produção dos chamados hormônios tiroidianos. Encontrado normalmente iodo na forma natural em peixes de água salgada e em frutos do mar. Em algumas águas de fontes ricas em iodo também. Temos vários vegetais, principalmente os de cores mais escuras, tá? Que apresentam quantidade de iodo. Além disso, né, desde a década de 50, se eu não me engano, no Brasil, uma das principais fontes de iodo é, sem dúvida nenhuma, o sal de cozinha, visto que o sal no Brasil é iodado, né? Em virtude desse fato, nosso consumo diário geralmente costuma estar dentro das metas da OMS, tá? A concentração, a quantidade de iodo depende da idade e da condição de saúde também, né? Então, mulheres que estejam amamentando ou grávidas demandam uma quantidade um pouco maior do que mulheres que não têm. O que acontece? Aqui está mostrando como é que ocorre, né? O iodo na alimentação, ele é absorvido. Uma vez absorvido, ele vai lá para a tireoide. Lá na tireoide, nós temos, então, algumas proteínas que são responsáveis pela absorção do iodo pelos tirócitos. Os tirócitos seriam as células que são base, né, da tireoide. E notem que logo que ele entra, ele vai ser adicionado ao folículo tiroidiano por uma proteína transportadora chamada de pendrina, uma peroxidase aqui, e aqui ele vai se unir
a proteínas que são chamadas tiroglobulinas. E dependendo do número de moléculas de iodo que se ligam, você tem os dois tipos principais de hormônios produzidos na tireoide. A triiodotironina, quando você tem 3 moléculas de iodo se associando à tiroglobulina, e a tiroxina, que é quando tem 4 moléculas. Essa aqui também é chamado de T3 e esse de T4. Como eu falei anteriormente, nós temos uma produção aumentada de T4 e embora a forma T3 é que seja ativa. Nas células, todo o T4 que vai ser absorvido vai ser convertido em T3. Nós temos T3 e T4 na circulação, ok? E esses hormônios fazem o quê? Eles atuam como moduladores da velocidade metabólica nas mais variadas partes do nosso corpo. Tá? Então, nós temos atuação nos ossos, onde eles estimulam o desenvolvimento, também no sistema nervoso, nos pulmões, né? Aumentam a nossa capacidade de eliminação de CO2, né? Está associando a ventilação aumentada. Estão associados ao metabolismo, ao funcionamento cardíaco, ao funcionamento renal, todos os efeitos de homeostasia, né, eletrolítica aqui, sódio, potássio, tudo isso tem muito a ver com a ação dos hormônios nos diferentes tipos celulares. Então, quando você, por algum motivo, tem baixos níveis de iodo, você cria o que eles chamam de hipotiroidismo, tá? O hipotiroidismo endêmico é devido à baixa nos níveis de iodo. Como comentado, aqui no Brasil, ele tem uma tendência natural de diminuição a partir da iodização do sal, tá? De cozinha, que é um alimento que está para todo mundo, né? Das classes mais baixas às classes mais altas. Então, esse tal de hipotiroidismo endêmico, ele diminuiu o número, mas ainda existe, ok? E ele provoca, então, alterações que podem fazer com que nós tenhamos uma queda de 40% a 60% do metabolismo, da nossa taxa metabólica basal, tá? É bastante coisa, certo? Nós estudaremos melhor a ação do tireoide, vocês estudarão também tanto na endocrinologia quanto na bioquímica fisiológica. O selênio é o nosso último que a gente vai falar aqui na nossa aula. É o nosso micronutriente essencial também, que tem ação catalítica. Todas as enzimas que necessitam de selênio ou proteínas que necessitam de selênio são chamadas de selenoproteínas. E ele participa de várias funções, principalmente na defesa antioxidante e no sistema imune, tá? E também o selênio está atuando na regulação de função tireoidiana. O selênio é o novo oligoelemento por excelência, como eles chamam, né? Entre as funções desempenhadas, então, estão associadas a essa participação na formação dos hormônios tireoidianos, já explico o porquê, tá? Vamos ver. Então, aqui, né, a função está na presença, na necessidade, tá, de algumas enzimas que estão atuantes, principalmente a glutationa a peroxidase, atuante na defesa contra radicais livres. Ela está associada, né, à detoxificação pelo nosso corpo dos peróxidos, que são produzidos naturalmente durante a respiração. O selênio, ele atua, então, sinergicamente com a vitamina A, que é um outro grande componente químico, né? Atuante, no caso, como antioxidante, tá? Também existe propriedade anti-inflamatória e imunoestimulante. Quando diminuem os radicais livres, isso tem ação, obviamente, no anti-envelhecimento. E muito tem sido falado do selênio e a ação do selênio em relação à sua prevenção de câncer,
Tá? Então, pesquisas demonstraram, por exemplo, que em algumas regiões de solo carente em selênio, como lá na Ásia, em locais onde tem carência de selênio, existe uma maior frequência de câncer, por exemplo, de seio ou de cólon, do que, por exemplo, na Ásia, onde você tem um solo riquíssimo em selênio, que é então convertido para os vegetais, e lá eles então comem uma alimentação rica em selênio. Existem frequentemente junto aos cancerosos também análises feitas que estão associadas a baixas nos níveis de selênio circulante. Na verdade, não se sabe se ocorre por parte do tumor uma utilização, um sequestro de selênio, ou se há uma correlação entre a baixa taxa de selênio e o aparecimento de tumores, tá, gente? Isso ainda está sendo investigado, ok? O selênio, ele também atua aqui, falei na glutationa peroxidase, o selênio também, exatamente por causa disso, é um outro microelemento que é muito importante na fertilidade, tá? Os espermatozoides, eles precisam estar banhados por líquido, tanto da vesícula seminal quanto da próstata, com grande concentração de antioxidantes. Então, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, cromo, tá? São todas moléculas associadas aí à fertilidade. Estou falando isso porque eu estou puxando um pouquinho para as aulas de reprodução que a gente terá aí também em outro momento. Ok, povo? Bem, obviamente não foi possível visualizar todos os micronutrientes aqui, tá? E por isso eu estou sugerindo algumas questões. Você está vendo agora o vídeo agora, esse conteúdo, vocês sabem, né, que nós teremos no nosso próximo encontro para discutir, e nesse próximo encontro, se você é meu aluno, eu sugiro então que você tenha feito essas questões, porque eu vou questionar, né, cobrar de alguns de vocês as respostas dessas questões. Caso você não seja meu aluno, né, e queira responder sem problema ou tiver dificuldade em responder, pode deixar aí nos comentários que, à medida do possível, eu responderei a vocês, ok? Os cachorrada aí são um grupo de 11 questões, e nessa última questão, tá? Eu tô fazendo um pedido para que vocês façam um pequeno resumo de outros 5 micronutrientes que são considerados dentro daqueles essenciais pela Organização Mundial da Saúde. Temos o boro, o molibdênio, o enxofre e o cobalto, tá? E aí tô botando aqui de lambuja também o vanádio. Vejam, procurem para a gente discutir no nosso próximo encontro. Dúvidas, por favor, vocês sabem, anotem e a gente vai conversando, ok? Muito obrigada por participarem mais dessa aula. Espero vocês em outros momentos também. Um abração. Até mais.